Deus estava falando, Jesus se apresentou a Paulo e falou para Paulo: Paulo, tenho muito povo nessa cidade, então fale e não te cales. Em Atos 10:38, o Senhor Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, quer dizer, com poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Fala assim: Deus é comigo. Eu tenho essa unção na minha vida para desfazer as obras do diabo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não aceito doença, eu não aceito miséria, eu não aceito fracasso, eu não aceito a derrota. Em nome de Jesus, eu sou abençoado, eu sou ungido para desfazer as obras do inferno. Atos 10:38, amém? Agora também nós vamos ver em nome de Jesus, Isaías 10:27. Isaías 10:27. Esta unção é unção que despedaça o jugo, desfaz as obras de Satanás. Diga glória a Deus. Aleluia. Atos 10:38. A gente já leu. Agora nós vamos ler 10:27, Isaías. E acontecerá naquele dia, qual dia? O dia que Jesus pisou aqui na terra, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Há uma unção nova nesse lugar. Diga: eu recebo. Eu tomo posse dessa unção, em nome do Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, que eu seja abençoado, que a minha família seja abençoada, que a minha casa seja abençoada, todos os dias. Diga: na minha casa não falta nada. Mesmo que você vá lá, abre a geladeira e não tenha, você diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí a pouco o suprimento vai chegar, para a glória do nome dele, amém? Porque qualquer situação, está doendo, tem pessoa que você encontra com ela o tempo todo, ela diz assim: ai, está doendo aqui, ai, está doendo ali, ai, está doendo lá, está parecendo até aquele Barnabé antigo. Por que não fala? Não vai doer mais, já saiu a doença, já saiu a dor, porque Jesus já levou a nossa dor e a nossa enfermidade, ele já foi despedaçado, isso é um jugo, e ele já foi quebrado. Isaías 53, 4 e 5, amém? Glória a Deus, aleluia. Ele já levou a nossa dor, ele já levou a nossa enfermidade. Olha lá, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Ao 5, versículo 5. Mas ele foi ferido por minha causa, por causa das nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos machucados, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então você tem que falar com a doença, você tem que falar com o problema, você tem que falar com a situação. Amém? Tem que abrir a boca e falar: não aceito essa igreja vazia, essa igreja tem que estar cheia de almas novas. Terça-feira lá na casa do pastor Juarez vai ter um culto de ação de graça, vocês estão todos convidados, amém? Vai ser um milagre, em nome de Jesus, na rua Jorge Bragança 22, milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Por quê? Por causa da palavra.
aquilo que você fala vai acontecer. Você quer ver uma coisa interessante sobre essa unção? Vamos ver aqui no livro de Lucas 3, 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Glória a Deus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Aí, presta atenção na diferença. Jesus orando. Não fala que os outros estavam orando, mas Jesus estava orando. Orando ele, o céu se abriu. Você tem que orar e o céu tem que se abrir sobre a sua vida. Ao 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti tenho prazer, ou me compraz. Amém? Então esta unção, porque Jesus priorizou a Deus. Quando ele foi batizado, ele falou primeiro com Deus. Ali era a palavra na água, que Jesus é a palavra. E o Espírito desceu. No princípio do mundo, lá no livro de Gênesis, era o Espírito que se movia sobre as águas. Mas o Espírito sozinho não fazia obra. E a palavra sozinha não faz a obra. Mas ali Jesus é a palavra. Então a palavra e o Espírito faz a obra. Diga glória a Deus. Agora presta atenção como é que se toma posse da benção. 4:18 de Isaías. Isaías 4:18. Oh, perdão, não é Isaías, me perdoa. É Lucas 4:18. Eu estou acordado desde 1 da manhã. E eu fiquei lendo, reli, tornei ler. Aí parece que o sono está chegando agora. Sono, estou falando contigo. Racha fora. Vai-te em nome de Jesus. Amém? Olha lá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os aquebrantados de coração. Quem está falando? Jesus. Jesus, ele recebeu a unção e ele tomou a postura dele, ele ocupou o lugar dele. Amém? Quem aqui já viajou de ônibus ou de avião? Você pegou o avião, aí você foi sentar lá, poltrona 4, 6, ou 22. Aí você está na sua poltrona. Você olhou ali, você sentou. O que você vai fazer? Botar o cinto. Você vai esperar o avião levantar o voo. Todo mundo vai, aí vem a aeromoça lá, olha, todo mundo, está todo sentado, aperta o cinto. Aí de repente aparece uma pessoa e diz assim: Ei, esse lugar que você está sentado aí é meu. Esse número 6 aí é meu. Quando o diabo perturbava Jesus, Jesus falava: está escrito. Aí você vai lá, pega a sua passagem. Isso aqui é minha passagem, está escrito. 4 ou 6B, é a minha palavra, é a minha passagem. Aí a mulher, mas 4, 6B é a minha. Né? Porque ela veio de outro voo e ela fez baldeação. Ela está com a outra, porque lá ela veio sentada na 6, lá na outra poltrona, lá no Velho Testamento, a gente está no Novo. Aí ela já chega, tem gente que é passado para trás. Ou se você chegou, está no seu, por gentileza, levanta que esse lugar aí é meu. Não, mas tem gente que fala assim: não, fica aí, eu sento lá atrás. Não, é direito seu, você tem que ocupar seu lugar. Amém? Glória a Deus. Já aconteceu isso comigo mesmo umas não sei quantas vezes. E disse: não, aqui é meu lugar, não sai não.
Ou se tiver no meu, levanta aí da janela que eu gosto de viajar, é aí, é meu número. Amém? É direito seu, é o Novo Testamento hoje. Diga glória a Deus. Jesus chegou ali, ó, e ele sentou, ia ter um pregador naquele dia. E a cadeira do pregador estava desocupada. Jesus chegou e sentou-se na cadeira do pregador e ficou na postura. Agora presta atenção o que ele vai dizer. 19, coloca aí para nós 19. Para pregar a liberdade aos cativos, restaurar os da restauração e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. 20. E encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Agora passa para o 21, por favor. 21. Glória a Deus. 21. E então começou a dizer-lhe, quem? Fala assim, Jesus. Começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Mas ele não tinha curado ninguém até então. Ele não tinha feito paralítico andar, ele não tinha feito surdo ouvir. Mas ele tinha sido ungido para fazer isso. Então não precisa estar acontecendo o que eu falei agora mesmo. A geladeira pode estar vazia, que você tem que abrir a boca e dizer nada me faltará. Daí a pouco ela vai estar cheia. Amém? Então Jesus chegou e falou. Hoje se cumpriu essa escritura. E todos disseram, como se cumpriu? Se não estou vendo ninguém cego enxergar, paralítico andar, e você não tinha visto, mas a partir de agora você vai ver. Aleluia. E começou a acontecer os milagres. Assim, você tem que falar. Enquanto você não fala, nada acontece. Você tem que falar e cuidado com as palavras que você fala, porque a palavra tem muito poder. Então, igual eu falei aqui do avião. Sentou ali no seu lugar. Você vê que o avião ele fica lá esperando o voo. Às vezes 25 minutos, 30 minutos e não sai. Pô, aí a pessoa que está ali dentro olha pela janela, olha, não está vendo nada no céu, mas lá tem uma rota ali em cima que tem outro avião chegando. Tem que esperar o outro chegar para ele sair. Então ele só vai sair depois que ele levantar a cabeça. Levantou a cabeça lá, ele vai. O resto, antes ele não vai. E quando você está lá em cima, diga glória a Deus, sentar no seu lugar e ocupar o seu lugar é ser cabeça. Amém? Não, comprei e paguei, é meu, dá licença. Vaza, desocupa. Amém? E quando você está lá em cima, quando você vai no Maracanã, quando você vai em qualquer estádio desse aí que você chega lá, o que você vê? Você vê um estádio grande lá dentro quando você está lá, não é? Quando você está dentro do problema, o problema é grande. Agora, se você olhar lá de cima no avião, alguém que está do seu lado diz assim, é lá o Maracanã, você está onde? Cadê? Está tão pequenininho que você olha lá embaixo. Ele está pequenininho, amém? Às vezes seu vizinho é um gigante perto de você, você perde para até um anãozinho. Mas quando você sobe lá no 25º andar do prédio, você vê ele andando lá embaixo, ele passa até um anãozinho, já vai assim lá embaixo. Pequenininho. Presta atenção nisso. Então, hoje você não tem que deixar de passar para trás. Você tem a palavra de Deus. Jesus já te abençoou há mais de 2000 anos. Ó, quanto tempo? 2000 anos é muito tempo, hein? Diz que uma mulher tinha um filho que estava com paralisia, mas todo paraplégico, criança. E todo dia ela chegava e falava, esticava as perninhas dele, encolhia e falava assim, Jesus já levou sobre si, meu filho, as suas dores, as suas enfermidades, você está curado. Todo dia, 4 anos, quando for um dia ela chega lá, o menino está sentado, tocando teclado, disse assim, oi meu filho, ele falou assim,
Jesus deitou perto de mim e falou assim: por causa das palavras da minha mãe, eu estou curado. Por causa das palavras da sua mãe, você está curado. Falou para ela. Então você tem que ser firme. Dor, solta meu corpo. Enfermidade, você não é minha. Satanás, eu te repreendo. Não é você falar assim: Senhor, vem me curar aqui. Senhor, vem fazer isso. Deus não vai fazer, gente. Você já fez. Ele já te deu a saúde, Ele já te deu a vitória, Ele já te deu o que você precisa. Amém? Segundo as riquezas dele, já supriu todas as nossas necessidades em glória. Você tem que abrir a boca e falar com o problema. Jejua, encara o problema de frente, determina. Ele vai ter que sair do teu caminho. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você é mais que vencedor. O vencedor é Jesus Cristo. Você é mais que vencedor porque você está em Cristo. Amém? Você e Jesus hoje é o mesmo Espírito. Glória a Deus. Como está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É como está escrito. Depois que Jesus falou aquilo ali, Ele curou algum cego? Ele curou algum surdo? Curou e está curando até hoje. Só que hoje Ele passou para nós a palavra. Hoje a Bíblia está com a gente. Somos nós que temos que exercer. Pastor, meu filho não está vindo para a igreja, minha filha não está vindo para a igreja. Vai vir. Fala em nome de Jesus, vai vir. Eu tenho uma promessa na Bíblia. Atos 16, 31. Pode pular, Moisés, por favor. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Fala, eu creio na palavra de Deus. Só eu que estou falando, gente. Fala, eu creio na palavra de Deus. Ela é a verdade. Atos 16, 31. Glória a Deus. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então é promessa para você. Mas você tem que citar ela. Não adianta você só ler e não falar. Amém? Você tem que acreditar que você vai chamar alguém para vir para a igreja, aquela pessoa vai vir. Eu vou chamar fulano para vir para a igreja, ela vai vir. Eu vou chamar ele, ele vai vir. Você chamou até um dia, não veio, mas no outro dia você chamou, ela vai vir. Persevera. Deus vai fazer a obra, Deus vai abençoar, Deus vai dar as bênçãos que é direito daquelas pessoas. Diga glória a Deus. Fala, eu acredito nessa palavra. Nós somos abençoados. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E Deus está aqui. Aleluia. Lá em Deuteronômio 28, versículo 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não tem que estar correndo atrás de bênção. É tipo imã. Pegamos, você já viu imã? Quem sabe o que é imã? Quando eu era criança, eu ficava brincando, tinha umas mesas de vidro, aí eu botava o imã por cima e ele ficava correndo o outro, fazia para lá e para cá assim, ele correndo, acompanhando o outro. Aí eu falava assim, agora eu vou inverter, vou botar esse por cima e vou botar o outro lá embaixo, e o de baixo vai ter que correr atrás de cima. Aí eu puxava para lá, o imã ia correndo, puxava para lá, ele vinha correndo. Assim é a benção atrás de você. Vocês acreditam nisso? Fala, eu creio. Assim é a benção. Me seguindo. Amém? Eu estava meditando, em nome de Jesus, abri uma igreja ali na frente, né? Ali tem um rapaz daquela igreja ali, que ninguém queria o casamento dele. O Heber. Quem lembra do Heber? Aqui na igreja. O Heber. Deus fez o casamento do Heber. Estava lá na Bahia, documentação, a gente orou e veio da Bahia, documentação, levei lá no cartório, conversamos com o moço lá, casou. Glória a Deus. Casou. A Gisele casou outra vez. A Paola casou, graças a Deus. Também nasceu Giovana. Glória a Deus. Tudo isso aí está as orações nossas. A gente louva a Deus. Amém?
A Débora. A Débora. Deus abençoou a Débora, neta da irmã Ione. Cadê a irmã Ione? Da irmã Ione. Irmã Ione um dia mandou me chamar lá depressa. A Débora estava. Falei, fica calma, vamos orar. Oramos, ó, Deus abençoou, já casou um rapaz excelente. Amém? A Camila também, Deus abençoou, casou também. Tudo a gente orando. Então a gente tem apelido de casamenteiro, não é à toa. Isso é o que eu estou lembrando. Mas tem mais. Essa semana casou outro. Amém? Essa semana casou outro casal casou. Glória a Deus. Lá da nossa igreja, lá da Pernambucana. Então tudo é possível aquele que crê. Mas assim como Josué falou com o sol, falou com a lua, você tem que falar com o problema. Olha aí. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Onde está a voz de Deus? Faça na palavra dele. Você leu a palavra dele. Está escrito, crê que será salvo tu e a tua casa, então você vai crer, você vai abrir a boca e vai falar essa frase. E vai acontecer. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Mesmo que você não esteja nem vendo. Uma vez eu cheguei em casa. E a gente estava, mas estava devendo todo mundo quase que a gente conhecia. Uma Brasília velha com forro de tábua, uma vergonha das vergonhas, e o Brizolão cheio de gente aqui pra gente orar, esperando a gente. Tinha um culto aí, iluminado. E aí eu falei assim, meu Deus, que vergonha andar nessa Brasília. Aí parei ela lá embaixo na esquina. Quando eu parei ela lá, umas pessoas que me conheciam, ei pastor, tá disfarçando, né? Tá vindo um carro velhinho para ninguém te ver, né? Falei, essa fase passa. Porque antes eu já tinha tido carro seminovo. Então a palavra ela vai trazer. Você que já teve algo, é fácil você ter outra vez. Agora a pessoa que nunca teve, ela tem que continuar clamando, orando, porque já é seu. Abre a boca e fala, porque Deus vai enviar. Diga glória a Deus. A solução vai chegar. Amém? Seja determinado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aquilo que era impossível vai se tornar possível na sua vida. O que parecia não ter jeito, não ter saída, vai ter saída. Porque quando Deus está operando, ninguém pode impedir. Amém? Nós estamos aqui com a areia do mar e a água do mar. Nós fizemos essa campanha ontem, dia 7 de setembro, dia da independência. Mas algumas pessoas não puderam vir ontem. Então vieram hoje. Vão passar hoje. Quem não passou ontem vai passar hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Tem ninguém com sono, graças a Deus, né? Pois é. Então vamos ver aqui, em nome de Jesus, livro de Êxodo. Êxodo 14. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, procura. Êxodo 14. É 13, 14, né? É isso mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. É 14, 13, é isso mesmo. Agora vai, 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, está inquieto, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais o tornareis a ver. Os inimigos, você nunca mais vai ver ele quando você botar o pedido ali. Que inimigo, pastor? Aquela dor de cabeça, aquela dor na coluna, ela tem que desaparecer, gente. Amém? Eu não sinto dor nenhuma no meu corpo. Outro dia eu levantei, eu deitei lá no sofá meio torto lá. Cheguei muito cansado, deitei no sofá. E quando eu fui levantar a cabeça, rapaz, parecia que tinha botado um negócio para espetar para cá assim, eu não virava. Eu falei, Satanás, tira as patas daí agora.
Tira as garras daí, porque Jesus já levou e eu vou balançar minha cabeça com tudo. E glória a Deus. Levantei sem dor. Sumiu. Amém? Então tudo é possível. Ontem, quando a gente estava fazendo essa campanha lá, uma mulher passou mal na hora. Ela tinha levado um tombo. E eu não sei se o diabo estava armando para ela ter um AVC, alguma coisa. Eu sei que a hora que a gente orou, ela botou tudo para fora. Ontem nessa campanha lá. 10 horas da manhã, quando a gente fizemos lá na Avenida Pernambucana. Então vamos aqui, versículo 15. É 14, agora é o 14, é 14, por favor. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Calar é confiar. Sabe aquela pessoa que tem uma conta para pagar e fica assim, Senhor, eu tenho que pagar essa conta, Senhor, eu tenho que pagar essa conta, Senhor, me ajuda, tenho que pagar essa conta, como é que eu vou fazer? O pastor falou que é para a gente abrir a boca e falar, mas eu é que estou vivendo essa situação, então eu que sei que tem que pagar, não é ele, por isso que ele está calmo, por isso que eu estou agitado, e que não... não é nada disso, irmão, cala a boca, ele está mandando você ficar quieto, olha lá. Cala que esse inimigo vai sumir do teu caminho, essa dívida, amém? Você vai pagar ela, você vai chegar lá na frente com alegria. Diga glória a Deus. Aleluia. Tudo é possível. Diga graças a Deus. Ao 15. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizeis aos filhos de Israel que marchem. Porque os filhos de Israel só queriam orar. Tem gente que só quer orar. Não é só orar, você orou, você jejuou. Senhor, entrega nas minhas mãos uma alma que está sofrendo, uma pessoa que está desenganada pela medicina, uma pessoa que o diabo ia matar ela ontem, não conseguiu e hoje também não vai. Porque o Senhor vai entregar ela hoje nas minhas mãos, eu vou orar por ela. Amém? E eu quero que o Senhor me dê, Espírito Santo, essa alma hoje. Eu quero levar essa alma para a igreja. Eu quero ser uma árvore que dá fruto, em nome de Jesus, porque eu tenho o mesmo Espírito de Jesus. Eu sou ungido, amém? Amém, igreja? E aí o que vai acontecer? Vai vir a alma até você, vai vir a pessoa até você, para você pregar para ela. Você vai chamar ela. Quantos lugares que eu passo para fora, enquanto que a pessoa conversa com ela lá 5 minutos, até pouquinho a pessoa está aqui na igreja. É eu que trouxe? Não, é o Espírito Santo. Porque eu falei alguma coisa na palavra que o Espírito Santo falou no coração dela. Esse é o caminho, né? O pastor Evaldo mesmo que está aqui, eu encontrei com ele lá no monte. E ele ainda falou para mim assim, rapaz, as pessoas que eu encontro aqui no monte, nem muito de confiança não. Eu falei assim, mas o senhor não me conhece, né? Aí falei, aí fiz uma oração junto com ele, e a gente conversando, ele veio. Não, ele não tá errado não. Tem tanta frauca tua, tem tanto 71 baia fora que você tem que ter maior cuidado, né? E aí a gente veio conversando, aí o pastor Evaldo falou, pastor, eu tenho uma fábrica de copo. Vamos lá em casa para você ver. Aí fui lá, fiz uma oração, aí me apresentou a esposa dele, conversamos, oramos juntos. Ela de vez em quando já está vindo com ele, amém? Ela falou que ia ficar na igreja dela, mas ela está vindo. Já está indo lá em casa, vê que ontem na campanha, tem vindo nos outros dias. É o que você falar é que vai acontecer. O homem e a mulher são os cabeças da casa. Diga glória a Deus. Aleluia. Você sabia que a mulher tem a mesma autoridade que o marido tem quando o marido não está em casa? Quem manda nos filhos é ela. Quem dá a última palavra lá não é Deus não, é ela. Deus vai até confirmar com ela. Assim é o homem. Diga glória a Deus. Porque o homem é cabeça. Diga glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Vamos para o 16 ali. Então a ordem é marchar. E aí Deus fala com Moisés. Isso aqui vai ser o cajado. Moisés pega o cajado, levanta diante do mar. De um lado é Migdol, a montanha intransponível. Do outro lado tinha um povo que era os bárbaros, né? Era um povo carnibal.
Atrás vinha Faraó. E na frente só tinha o mar. E era montanha de um lado e do outro. Vai correr para onde? Mais fácil para a água. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, levanta a tua mão, estenda o cajado, levanta a vara. Moisés levantou e o mar se abriu. Assim o mar está abrindo todo dia para nós. Aí tem pessoa que vai falar: pastor, mas o senhor foi lá e apanhou a areia do mar e colocou aqui dentro da igreja? Tem sentido isso? Tem. E essa água aí do mar tem sentido? Tem. Ali é para você colocar os seus pedidos ali, afogar os seus problemas, eles vão morrer. Igual aquela, Jesus disse, que até a moeira se disser, lança-te no mar, e ela será lançada com raiz, e ela vai morrer. A figueira, ele disse, nunca mais nasce a fruta, a figueira secou. Você tem que falar com o problema, nunca mais você vai doer no meu corpo, você secou. A partir de agora, em nome de Jesus, você sumiu, dor. Amém? Miséria, você sumiu. Dívida, já sumiu. Diga glória a Deus. Amém? Vocês creem assim? E chama o dinheiro. Fala, dinheiro vem. O dinheiro vai vir. Diga glória a Deus. Então o mar se abriu para Moisés passar. Aleluia. E o povo passou enxuto pelo meio do mar. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Amém? Mas agora nós vamos à Santa Ceia do Senhor. Diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração agora. Depois nós vamos à Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Fala assim, Deus me ouve. Está lá em Malaquias 3,16, tá? Deus te ouve. Aleluia. Nós vamos preparar para a Santa Ceia. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu abençoo os dizimistas dessa obra. Amém? É um povo abençoado, o povo dessa igreja aqui. Todos os dias a gente vê pessoas reclamando. Você sabia que reclamar é como murmurar? É como pior do que trabalho de feitiçaria? Murmurar é. Então não pode murmurar não. E nem gosta disso aqui. Para ficar quieto. Fala, meu Deus, eu repreendo, não quero falar isso mais não. Amém? Glória a Deus. Diga aleluia. Só eu que tenho glória a Deus. Eu tô bom também. Papai é bom. Aleluia. Glória a Deus. João 6. João 6. Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 46. Aleluia. Não que se alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Glória a Deus. Agora vamos aqui para o 47. Na verdade, vos digo, aleluia. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida onde? Eterna. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Agora passa para o 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Comer a carne de Jesus, como que você vai comer a carne de Jesus? Você já fez essa pergunta? Como? É símbolo. Amém? É o pão. É igual aí, ó, a travessia do mar também é um símbolo aqui na igreja. Amém? Você acha que eu vou... Senhor, transporta o mar. Se transportar o mar para cá, como é que vai ficar? Né? Então pegou, botou a areia do mar, botou a água ali, botou o seu pedido, creu, eu creio, Jesus, pronto, já aconteceu, já sai agradecendo, aleluia. Para mim dá certo, se dá certo para mim tem que dar certo para os outros. E você nunca viu ninguém fazer isso não, tem que ter ousadia.
Até para ir lá na beira do mar para pegar essa areia lá, você está pensando que é fácil? É não, é muita gente fazendo pergunta. Para que é isso? E onde você vai levar isso? Eu vou levar para o céu. Esses não são daqui não. Não, não são daqui não, são de Belfort Roxo. Aí o cara falou, eu também sou de lá. O cara ele ainda ajudou a gente ainda. Ele é daqui de Belfort Roxo também. Ai, Jesus é bom demais. Diga glória a Deus. Dei até um folheto a ele, convidei ele para vir aqui na igreja. Agora presta atenção. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele está falando do pão, que ele é o pão da vida, e o suco da uva, que simboliza o sangue. Passa para o 55. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente o quê? Bebida. Amém? O suco da uva você não bebe? O pão, você não come pão todos os dias? Sim ou não? Tem gente que não come, mas é para comer. 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Pronto. Precisa mais alguma coisa? Aquele que participa da ceia do Senhor, irmãos, tem comunhão com ele, tem o mesmo espírito de fé. Diga glória a Deus. Coloca lá para nós, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Você passa a ser um com Deus, uma pessoa com Deus, porque Deus vai habitar em você. Diga glória a Deus. Olha lá, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Glória a Deus. É esse Espírito aí que vai fazer a diferença, essa fé. Então agora nós vamos, em nome do Senhor Jesus, orar. E Jesus diz que as pessoas, quando for tomar a ceia, é para tomar em memória dele. Amém? Porque o pão, ele diz, quando você pegar o pão para comer, espera uns pelos outros, que é o corpo de Cristo. E semelhantemente, depois de cear, você vai pegar o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei deles todos em memória de mim. Lembrando de Jesus lá na cruz. Quem lembra de Jesus na cruz? Apanhando por causa de nós, né? Lembrar em memória dele, para não ser esquecido. Diga glória a Deus. Então vamos tomar ceia agora. Eu abençoo em nome de Jesus.